Muita gente já se acostumou com o 3G. Aliás, para muitos brasileiros, o 3G é a única maneira de acessar a internet, já que as conexões físicas estão longe de alcançar boa parte do país. Mas o 3G está se aposentando. Aos poucos, ele está sendo substituído pelo 4G. No Brasil, não será diferente. Talvez demore um pouco mais, mas a evolução é inevitável. O problema é que, mesmo antes de nascer, o 4G brasileiro já se encontra no centro de algumas polêmicas. Conheça os detalhes. Dizem os mais otimistas que a partir de março do ano que vem já teremos a rede 4G definitivamente funcionando no Brasil. Será? Bom, o prazo coincide com o primeiro dos 3 grandes eventos esportivos que serão sediados no país nos próximos anos, a Copa das Confederações. Depois, em 2014, teremos a Copa do Mundo e em 2016, a Olimpíada do Rio de Janeiro. O 4G, banda larga para dispositivos móveis teoricamente no mínimo 20 vezes mais rápida que o 3G, é a tecnologia fundamental para o sucesso dessas oportunidades no Brasil. Se você usa o 3G hoje em dia, sabe que ele oferece velocidade máxima de 1 mega para sua navegação. Com o 4G, essa velocidade sobe para 20 mega. A principal discussão agora está em torno da faixa de radiofrequência adotada por aqui. Para entender, qualquer transmissão de rádio, televisão ou celular se propaga em ondas pelo ar, e cada tipo de transmissão ocupa um espaço determinado. Imagine que o espaço seja dividido em frequências. Só para ilustrar, imagine que cada frequência é uma avenida. Só que essas avenidas não são identificadas por nomes, e sim por números. Assim temos, por exemplo, a avenida dos 700 MHz, a avenida dos 2,1 GHz e a avenida dos 2,5 GHz. Na primeira avenida, dos 700 MHz, trafegam hoje os sinais da TV analógica. Na segunda, dos 2,1 GHz, transitam hoje uma parte do 3G. E a avenida, ou a frequência, dos 2,5 GHz foi reservada para as futuras transmissões do 4G. O uso de 4G para 2,5 GHz vai ser um sucesso. Já é em função do resultado muito bom que nós tivemos nesse leilão. Num mundo em crise, num mundo em que as economias estão derretendo no mundo, o leilão no Brasil do 4G em 2,5 arrecadou 6 a 7 bilhões de reais. O padrão dos 2,5 GHz foi amplamente adotado na Europa e na Oceania, mas por lá ainda são poucos países operando com 4G. O que se discute agora é o uso da faixa dos 700 MHz, frequência amplamente adotada nos Estados Unidos, onde o 4G já é uma realidade. Hoje, a faixa dos 700 MHz no Brasil é ocupada pela TV analógica, que, de acordo com os planos do governo, será extinta até 2016, pelo menos nas capitais, onde já existe sinal de TV digital. Por outro lado, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão afirmou que a licitação da faixa de 700 MHz poderá prejudicar a maioria da população, uma vez que quase todos os domicílios do país contam com a TV aberta. Ou seja, está definitivamente instaurada uma disputa por essa faixa de frequência. Por que essa faixa é tão interessante? Porque é uma faixa dita, entre aspas, o filé mignon do espectro. É uma faixa muito interessante para aplicações em comunicações, tanto em TV quanto em 4G. E é meio normal, em muitos países, haver uma disputa por essa faixa interessante de espectro. Esse debate no Brasil começou esse ano. As emissoras estão propondo um uso para essa faixa e as empresas de telecomunicações outro uso. Cabe um terceiro uso, que é o uso para aplicações de segurança. Bombeiros, exército, marinha, aeronáutica, polícia. Então nós vamos vivenciar nos próximos meses um debate sobre qual que vai ser o uso dessa faixa de frequência. Mas esse imbróglio todo não para por aí, não. De acordo com as operadoras, a faixa de 2,5 GHz não será suficiente para toda a demanda por banda larga móvel no país.
Vale lembrar que nos últimos 3 anos, a telefonia móvel no Brasil ganhou 50 milhões de novos usuários. Assim, o que provavelmente deve acontecer por aqui é que a faixa de 700 MHz e 2,5 GHz funcionem em conjunto. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, já disse que o governo estuda realizar o leilão da faixa de 700 MHz agora em 2013. O que nós temos que preservar nesse debate é o bom senso, o que vai ser melhor para a sociedade brasileira. A tendência com o desligamento gradual da TV analógica é que o 4G no Brasil funcione simultaneamente nessas duas faixas de frequência, mas isso só a partir de 2016. Agora, atenção para os aparelhos, hein? Nos 3 primeiros anos, só funcionarão por aqui aqueles que, claro, operem na faixa dos 2,5 GHz. Mas não deve demorar para as fabricantes integrarem chipsets multibandas em seus aparelhos. O novo iPhone 5, por exemplo, já funciona em 5 frequências distintas. Infelizmente, a banda dos 2,5 GHz ainda não faz parte desta lista. Mas isso deve mudar, e um dos motivos para a mudança vem da China. Por lá, o 4G também opera na frequência brasileira. E, cá entre nós, nenhuma empresa seria maluca de ignorar mercados do tamanho do chinês ou brasileiro. Atualmente, o 4G opera em 25 frequências diferentes ao redor do mundo. Segundo especialistas da área, já há empresas fabricando chipsets que atendem todas essas frequências. Ou seja, independente da faixa de frequência adotada onde quer que seja, os aparelhos vão funcionar perfeitamente nos 4 cantos do mundo. Ou, pelo menos, é o que se espera. Para entender mais sobre a tecnologia 4G no Brasil e no mundo, acesse olhardigital.com.br. O time de repórteres do nosso site produziu uma série de matérias para responder às suas dúvidas, hein? Aproveite e veja também o teste que realizamos com o 4G nos Estados Unidos. É de deixar qualquer um de boca aberta, hein? Confira lá.